Com uma escrita onde sobressai a sensibilidade do cotidiano, a tradição, a cultura oral, a religião, os sentimentos e a emoção, Mabel Veloso é autora de vários livros, entre poesias, memórias, biografias e infantis. Escrevia para eu guardar aquilo que eu estava vivendo. As coisas todas que estavam me acontecendo, eu ia escrevendo e escondendo, não mostrava a ninguém. Talvez por ter acanhamento, vergonha mesmo de mostrar. Até que um dia uma amiga descobriu esses escritos e mostrou a Bethânia. Bethânia ficava lendo os poemas e dando um palavrão. Eu não sabia se ela estava elogiando ou se estava xingando meus versos, né? Mas aquilo ela estava fazendo tipo um desabafo, porque ela não sabia que eu tinha tanta coisa guardada, tanta coisa escondida. Aí foi andando e ela disse que precisava publicar, eu disse que eu não tinha coragem. E ela procurou a Aninha Franco procurou a Fundação Cultural, chegou até o Cláudio Portugal, né? Você, foi Zilá também, que me deu uma ajuda. E todo mundo lá da Fundação foi muito assim receptivo comigo. E o livro saiu. Depois de pronto, eu levei para Santo Amaro e fui mostrar meu pai e minha mãe. Meu pai leu, muito calado, como sempre, e minha mãe me perguntou: você vai ter coragem de se expor assim? Aí eu tomei aquele choque, meu Deus, o que é que vão pensar de mim? Por que que eu escrevi isso, né? Por que que eu vou publicar isso? Quis recuar. Aí que entra Maria Sampaio, porque antes Cláudia Honora Rocha tinha me incentivado a publicar. E eu tomei esse caminho, né? Depois Maria Sampaio veio e disse: agora já está pronto, você não vai recuar. E praticamente me obrigou. Eu não gosto de dizer obrigou porque não foi isso, né? Mas ela foi quem mais me incentivou, foi que me encorajou. E o livro saiu. Ela tinha feito umas fotos lá no Rio do Timbó, umas coisas, porque as meninas, porque eu chorava muito, me chamavam de Rio Timbó. Me botaram esse apelido, né? Essas brincadeiras. E o livro acabou saindo mesmo, teve uma festa muito bonita que a Fundação Cultural fez lá em Santo Amaro, no Museu dos Humildes. Vocês foram todos daqui. E depois teve aqui no Teatro Maria Bethânia, que era ali no Rio Vermelho, né? Aí entrou Gilda Carvalho, que ofereceu para fazer lá o lançamento e foi tudo muito bonito. E pronto, aí daí eu fiquei com mais coragem de mostrar o que eu estava escrevendo. Eu passei para aquele livro tudo que eu vivia, né? Minhas alegrias, minhas tristezas, meus amores, os desamores, pronto. E cada dia que ia acontecendo uma coisa, eu escrevia em pedacinhos de papel, em cadernos. Tanto que depois quando se resolveu fazer mesmo o livro, tinha ainda muita coisa solta que fui botando. Eu não queria alguns e escolhia, né? E acabou saindo o livro que hoje é assim para mim, todas as vezes que eu leio, que eu gosto muito de reler, principalmente Pedras de Seixo. E fico muito feliz de ver que eu tive esse incentivo de tanta gente boa ao meu redor. Mas falava daquele desamor que eu estava vivendo, né? E minha mãe achava aquilo... Porque sempre a filha mulher tem que ser diferente do homem. Caetano tinha dito: não me importo com quem você se deite. E ninguém achou nada demais. E ele disse várias outras coisas que ninguém nunca achou nada demais. Mas dito por mim, filha mais velha, não é? É que ela se chocou, ela não queria que eu publicasse. Eu acho que não. Mas depois ela ficou muito feliz. E antes dela morrer, aconteceu uma coisa muito interessante, que minha mãe não me elogiava. E ela estava já bem doente, e chegou uma enfermeira nova e ela disse: essa também é minha filha. E ela escreve bonito. Nesse dia eu fiquei muito feliz.
Era a minha vida dentro de casa, dentro da casa de meu pai e minha mãe, dentro da minha casa depois, não é? E a vida. Eu acho que por isso que eu achei, Cláudio, que eu não escrevia poesia. Eu achava que eu estava escrevendo histórias. Quando me disseram que eu era poeta, eu nem acreditei, né? E até hoje ainda fico assim, eu poeta, eu acho o poeta uma coisa tão extraordinária. E lá em casa, meu pai fazia uma brincadeira que chama seu poeta, quando ele queria chamar a atenção de alguma coisa. Olha o seu poeta. Então, poeta, para mim, era uma coisa diferente, entendeu? E a proporção que eu fui crescendo, que eu comecei a escrever e começaram a dizer que eu estava escrevendo poesia, para mim foi uma alegria, mas misturada com um receio de mostrar. Que eu achava que nada daquilo era poesia. Sempre tive muita fé na vida. Esperei sempre ser feliz. Meu pai e minha mãe ali juntinhos, derramando carinho sobre nós. Só me tornei triste e amarga quando descobri que a felicidade não era hereditária. A poesia de dentro de casa, da hora do almoço, da hora da reza, minha poesia é isso. E quando me comparam com Adélia Prado, eu fico muito feliz. Não sabe? Não a conheço, tenho os livros dela, gosto muito de todos, mas, e quando dizem que pareço com a Adélia Prado, eu fico envaidecida. Mas o que eu acho é isso, é que nós duas, acho que escrevemos as poesias sentadas na mesma cadeira, na mesma mesa, na mesma sala, no quarto. Onde a gente escreve, eu acho que é mais ou menos parecido. E nos 30 anos de poesia, tem Pedra do Seixo, Mato Verde Magia, Gritos Destampados, Trilhas... Esses, tem alguns livros aí que são coletâneas. Mato Verde Magia, com aquele Luiz, que tinha aquela Contempe. Luiz Ademir. Luiz Ademir, que ele era muito meu amigo. Aí me pediu os poemas para botar nessa antologia. E saiu. Então foi, eu acho que meu segundo livro por isso, né? Aí tem Trilhas, Mulher nos Cantos e na Poesia, Poemas Endereçados, Muito Prazer e Revelando, Janelas, 100 Horas de Poesia, Terno, Poemas de Cor, Poemas Grisalhos. Poema de cor. De cor? De coração. Esses poemas eu escrevi... Tira o acento diferencial, né? A gente fica... Mas é poemas de cor porque todos do coração. É onde eu pedi para fazer em mim uma ponte, mesmo que não fosse de safena, só não queria de saudade, porque as pontes todas minhas são essas, né? E chega até o Sal é um Dom, né? Eu queria que desses livros você puxasse os que mais te comovem até agora. De todos os meus livros, o que eu gosto mais é Janelas. Porque esse aí é recordação pura mesmo, né? Eu falando da minha vida, da minha casa, do meu sobrado, da minha mangueira. São referências muito de dentro, não somente dentro de mim, dentro da casa, junto com meus irmãos. E em tudo isso eu fui passando aquela minha vida. Então tem gente que diz assim, para ler esse livro eu preciso de lenço, preciso chorar, eu choro, essa coisa. Mas eu não escrevi nunca com a intenção de fazer ninguém chorar. Mesmo porque eu não sou uma pessoa muito triste. Eu tenho minhas horas de tristeza, mas eu sou uma pessoa alegre. Eu tenho uma amiga que diz que eu sou fingida, porque eu escrevo coisas tristes e eu sou tão alegre. Porque realmente a vida é muito bonita, eu gosto de viver. E eu digo assim que eu tenho um parceiro maravilhoso que é Deus. Deus é muito bom comigo, em tudo, inclusive nessa forma de fazer eu escrever e de publicar meus livros. Que eu nunca pensei de publicar um livro, já publiquei mais de 30. Então Deus é muito bom comigo. Deus vos salve, lua nova, minha lua bonitinha. Faça com que eu consiga tornar-me outra vez novinha. Deus vos salve, ó crescente, lua boa e tão bonita. Ajuda-me a conseguir uma vida de prazer. Deus vos salve, lua cheia, lua brilhante, lua forte. Não me deixe minguar tanto, vem clarear minha sorte. Eu tenho tantas trilhas, eu escrevi sobre as pessoas lá de Santo Amaro, pessoas que eu conhecia.
vidas que eu achava bem interessantes, apesar de terem muita tristeza, problemas muito sérios, pessoas loucas pela rua correndo, que me chamavam a atenção quando eu era menina. E eu sempre gostei muito de gente doida. Achava bonito ser doido, entendeu? E essa coisa que eu não entendo nem porquê. E cada cidade do interior tinha o seu doido. Claro, muito. E lá em Santa Maria é a terra dos doidos, né? Tinha o doido bonitinho que dizem que ele só enlouquecia quando chegava em Santo Amaro. Ele ficava aqui na Baiana, onde pegava o navio, ele estava bem até comprar o ingresso para viajar, a passagem, ele ainda estava bem. Quando ele entrava no navio para ir para Santa Maria, enlouquecia. Aí as pessoas explicavam que era um espírito, aquelas coisas. E para mim, Bonitinho era uma coisa fantástica. Eu gostava de ver Bonitinho, entendeu? Tinha vários outros, tinha Balão, que era um outro que fazia versos na rua, ele era repentista, que naquele tempo eu não sabia nem essa palavra, mas ele perguntava seu nome e fazia versos. E quando ele passava pela rua, eu ia atrás dele. E minha mãe brigava para não ficar junto de Balão, que tá ali, vem para casa, essa coisa. E eu queria para poder ouvir o que é que o Balão estava dizendo. E depois me botaram o apelido de Balão, porque eu fiquei tendo muita facilidade para fazer rimas. E quando eu fazia alguma coisa, aí lá vem Balão, isso aí já me bulia, né? Eu já não queria mais que me chamassem de Balão. Então minha vida é muito, por um lado, é muito engraçada, viu? E eu escrevi trilhas para falar dessa gente que eu queria tanto bem e também pessoas que se destacaram em Santa Amaro, né? Tinha a Dona Sinhazinha Batista, que eu trago em trilhas, porque para mim ela foi a precursora do transporte infantil, foi a precursora da merenda infantil, que minha mãe montava aqui na escola, quando minha mãe era menina pequena, ela na hora do recreio mandava dar uma merenda aos meninos. E quando estava chovendo muito, ela mandava o carro de boi pegar os meninos. Então são coisas assim que foram ficando dentro de mim. E eu comecei a escrever essa vida dessa gente. E nós todos lá em casa fomos, assim, eu acho que meu pai e minha mãe chamavam a atenção para nós olharmos essas pessoas mais simples, essas pessoas mais pobres. Que nós éramos pobres, mas tinha pessoas mais pobres ainda do que a gente. E minha mãe tinha uma preocupação com essa gente e mostrava. E meu pai mais ainda, né? Mostrava o caminho para a gente. E a gente admirava. Além de olhar somente, admirava essas pessoas. Tanto que Caetano escreveu Mapé, que era também um rapaz lá em Santo Amaro que vendia o marisco e que acabou morrendo afogado, né? Que ele bebia muito. Quer dizer, Caetano também escreveu algumas coisas sobre Santo Amaro. Escreveu sobre Serafim, que também era outro doidinho lá de Santo Amaro. Meu pai dizia muito poema. Meu pai recitava muito. Ele não tinha voz nenhuma, não cantava. Minha mãe tinha uma voz linda, cantava. Então nós éramos ninados com minha mãe cantando ou meu pai declamando. Então eu digo assim, ninguém podia ser normal. Porque como dormir ouvindo de poemas fortes, não é? Pela voz de meu pai. Aquelas canções lindas na voz de minha mãe. Tudo aquilo foi embelezando a infância da gente, fazendo um lastro para que depois a gente fosse tirando aquelas coisas boas que nós ouvimos e aguentando as coisas ruins que chegaram e que a gente tinha já como olhar de um outro modo. Pai nosso que foste para o céu, santificado para nós é o teu nome. Foi feita a vontade de Deus. Saíste agora da terra e estás agora no céu. O pão do amor dia a dia nos dava com alegria e desculpavas as nossas faltas e erros. Não nos deixe na orfandade, cobre-nos com amor, saudade, estaremos livres de todo o mal. Amém. Esse eu escrevi para meu pai. Minha mãe não tinha livro de receitas, como eu mesmo digo. Eu não lembro lá em casa de livro de receitas. Não tinha programa de televisão que mostrasse como se fazer comida, como tantos hoje. Então, lá em casa, a gente aprendia a fazer vendo. Foi uma escola viva. Então, a gente via chegar o peixe, via minha mãe tratar, via minha mãe temperar. E não chamava, vem aprender, não. Deixava a gente ficar ali por perto. No começo, a menina não entrava na cozinha, mas depois o menino entrava na cozinha.
para aprender a fazer as coisas. E nós fomos tomando gosto pelo gosto da comida, não é? E foi muito bom, porque todos nós ali em casa sabemos cozinhar. Todos. Só o único que não sabe cozinhar é Caetano. Porque Caetano, primeiro, ele não gostava muito de comer. Então, ficava mais afastado. E os outros não, os outros participavam mais. E fomos aprendendo. E para escrever o livro, que não tinha receitas, eu pedi à minha mãe, ela ditava. Mas não tinha medidas, tanto que ela não tem, assim, gramas, isso, aquilo, nada disso. São porções. Né? E ela dizia assim, é com o olho. Tanto que um dia ela disse a Roberto, o sal é um dom, porque ele perguntou, e o sal? Porque ela deu a receita toda e perguntou, e o sal? Para ver a quantidade. Ela disse, meu filho, o sal é um dom. Eu disse, se algum dia eu escrever um livro de receitas, eu vou botar esse título, o sal é um dom. Quando eu fiz o livro que mostrei a ela, ela disse, você se lembrou disso? E minha mãe achava que realmente o sal é um dom, você não tem a dúvida. Porque você fazer uma comida no ponto certo é um dom. Nosso colégio era o Convento Nossa Senhora dos Humildes, tinha as meninas internas e tinha as externas. E nós frequentávamos aquela escola. Tanto que eu brinco, eu digo que eu pensava que eu era rica. Porque tinha as meninas internas, todas sem pai, sem mãe, muito pobres. E eu tinha meu pai, minha mãe, tinha minha casa enorme, tinha piano, entendeu? Tinha rádio ligado o dia inteiro. Elas não tinham nada. Então eu me achava uma menina rica. Tanto que eu fui muito feliz, que eu nunca tive preocupação do que eu queria ter. Eu tinha tudo. Tinha esse quintal que você fala, com gangorra, com tanque, com tudo. Que está tudo na sua literatura. Tudo. Está tudo lá. Na sua literatura. Isso tudo marcou muito minha infância, marcou minha juventude e hoje segura minha velhice. Nós tínhamos todas essas manifestações culturais, que não se falava que era manifestação cultural. Porque a gente foi aprendendo tudo sem saber que estava aprendendo. Que é a melhor forma de aprender, não é? É você ver, participar. Está vindo a burrinha, está vindo o Lindramor, vai o maculelê. Eu lembro que eu e Rodrigo tínhamos medo do maculelê, quando a gente era pequeno. Aqueles meninos todos pretinhos batendo aqueles paus, a gente ficava meio receoso. Minha irmã mais velha, Nicinha, corria do Bumba Meu Boi, tinha pavor. Entendeu? Minha filha hoje tem medo do nego fugido. Quer dizer, as crianças tinham medo daquelas apresentações. E tudo aquilo misturava na cabeça da gente. O que era aquilo? Era festa ou era para meter medo? Depois a gente foi aprendendo que aquilo era para mostrar como era a vida daquela gente. Por que tinha um nego fugido? E a história entrando na vida da gente sem ser uma aula. Era num brinquedo. Eu queria ser desde menina. Nós brincávamos lá em casa que a gente não tinha bonecas caras. Tinha boneca de pano e às vezes ganhava uma bonequinha assim de celuloide. Por sinal, eu tive uma que o Rodrigo queimou, disse que era um Judas, que era rápido, que ele só fazia um brinquedo. Quando acendeu, é lógico, né, que meu boneco se queimou todo. E nós tínhamos aquela forma de brincar com frascos. Os frascos vazios dos perfumes de minhas primas, aqueles frascos bonitos, né? Então, um era o pai, outro era a mãe. Eu sempre era a professora. Meu frasco maior era a professora que dava aula, aqueles frascos menores, e eu sempre conduzindo e ensinando. E daí eu me descobri professora. Foi com meus frascos. E tanto que eu fiz sempre de meus alunos frascos de perfume. Eu quis todos eles sempre muito felizes e distribuindo perfume em volta. Eu sempre me apaixonei por cada aluno. Meus alunos, para mim, cada um tinha uma coisa especial. E até hoje eu lembro deles com muito carinho, quando encontro os que eu ainda encontro, que muitos já morreram. E fico pensando assim, meu Deus, como eu fui feliz com esses alunos. Depois de trabalhar aqui em Salvador,
Trabalhei 20 anos em Santo Amaro, na Escola Araújo Pinho, depois vim para aqui para Salvador. Quando eu cheguei aqui, eu disse, se eu voltar a Santo Amaro, a primeira coisa que eu vou fazer é pedir perdão pelos carões que eu dei nos meus alunos, porque eles eram tão quietos quando eu vi os daqui. Né? Mas depois me acostumei com os daqui, amei todos, trabalhei no Pau da Lima, os alunos com muita dificuldade, meninos que não conheciam carinho, que eu queria pegar no ombro, eles tremiam, né? E daí eu fui descobrindo o que é que eu precisava dar a cada um. E passei a viver minha vida para ser professora. Depois quis ter filhos, claro, e tive minhas filhas. Aí foi minha realização, cuidei muito delas, o que eu ensinava a meus alunos passei a ensinar a elas. E antes já tinha ensinado a meus irmãos, porque eu ensinei a Betânia, a Caetano, a Roberto e a Irene. Todos os 4 aprenderam a ler comigo. Então, para mim, é muito bom isso. Então, né? O professor para você é uma missão, né? É uma missão que Olha, Deus Carlos, te deu olha, para educar, né? Eu já estou com 82 anos. Eu dou uma aula toda quinta-feira na Faculdade da Felicidade. São senhoras e senhores já idosos, né? E cada quinta-feira, para mim, é como se eu estivesse entrando no Araújo Pinho. Aquele casal que está ali me ouvindo, aquela aluna que está ali me ouvindo, as pessoas que estão naquela sala, eu sei que estão precisando de um carinho. E pronto, minha aula é isso, distribuir carinho. E nisso da professora, a professora foi mais além, fazendo livros para essas crianças. Sim. Você tem todo um grupo de livros infantis. E completamente diferente dos que eu contava para meus alunos. Contava, porque eles brigavam, né? Reclamavam comigo. Ah, não quero menina de chapeuzinho. Ah, não quero menina branca. Eles eram pretos, eles eram escuros, eles não tinham cabelo de Rapunzel, não tinha nada daquilo. E eu ficava contando história a eles, somente dessas coisas, de príncipes e princesas. Os meninos ficavam falando de castelos encantados e eles em casa com a casa de chão batido, pegando água no rio. Como é que eu ia ficar contando aquelas histórias? Eu tô ligado ao primeiro livro seu e tô ligado ao primeiro livro infantil seu, que é Barrinho. Barrinho, um e, menino de barro, e aquele porque das figuras, a raia azul, das figuras recortadas, bonequinhos de papel. Bonequinhos de papel. Tudo que eles vivenciavam. Bonequinho de papel. Porque a gente fazia com chuva. Fazia os bonequinhos justamente para passar a chuva. Para passar a chuva. Que pendurando na corda, no varal, que o São Pedro mandava passar a chuva. Essa lenda. Eu fiz esse livro porque eu contava a eles. E a gente recortava na sala, a gente pendurava na sala. E eles acabavam acreditando nisso. E quando chovia, me diziam, olha, botei os bonequinhos e a chuva foi embora. Que são edições lindas, por sinal, né? Não é que eu tenho desenvolvido, não, mas são edições lindas. E Barrinho tem o desenho de Bel Borba, que é uma coisa extraordinária, que os meninos adoram, né? Barrinho já foi para o teatro. Peça de teatro, né? Foi para o teatro já. Outro dia eu tive uma alegria muito grande, passou em Conquista, a peça, e os meninos gostaram muito. E eu falei com a menininha de Conquista, que é neta de uma amiga, que assistiu e ela queria ouvir minha voz, porque no começo eu canto em Barrinho. Deus é muito bom comigo, Cláudio. Me dá muita alegria. E isso Barrinho você é muito bonito. retribuiu ensinando, retribuiu escrevendo, né? E nessa escrita também enaltecendo figuras importantes, né? Como Irmã Dulce, que você escreveu para criança, né? Que é a biografia. Infanto-juvenil. É um infanto-juvenil, né? Para criança. A Ou vida de Teodoro Irmã Dulce. Sampaio. Teodoro, meu que é querido outra, Teodoro. outra história. Que meu pai me coisa. contava as histórias, né, dessa gente. Porque Teodoro Sampaio, você não encontrava um livro dele. A vida de Teodoro, você ouvia falar. Lá tem o ginásio, que é Centro Educacional Teodoro Sampaio. E eu fazia de propósito, passava um menino, vem cá, quem foi Teodoro Sampaio? Perguntava assim na rua mesmo. Fiz várias vezes. E não sabiam a biografia de Teodoro. Teodoro é muito mais conhecido em São Paulo do que aqui. Tem uma rua fantástica, né? Uma das melhores ruas de lá. Muito mais conhecido, e fez muitas coisas lá. E o Teodoro era filho de uma escrava lá, perto de Santo Amaro. E ela já tinha outros filhos e ela entregou ao pai, que diziam que era o padre, né?
Teodoro é filho de um padre. Ele nunca revelou isso. É a vida muito bonita de Teodoro Sampaio. E ele teve que se afastar da mãe e dos irmãos. E ele teve, assim, muita coisa de sentir saudade da moenda, do canavial, do carro de boi. Quer dizer, você vê isso naquele passado tão distante que hoje se assemelha à partida de um filho de uma casa para estudar longe. Né? Então eu gostei muito de escrever sobre Teodoro. Caetano e Gil eu apenas contei assim as coisas mais do tropicalismo, porque eu amo os dois, né? Gilberto Gil e Caetano, na hora que eu escrevi, eu não sabia se Caetano era mais meu irmão ou Gil era mais meu irmão. A vida de Gilberto Gil, linda, muito parecida com a vida de Caetano. Os dois nasceram em cidade do interior. Pai e mãe no maior cuidado. Quer dizer, Gil nasceu em Salvador, mas foi criado, foi para Ituaçu. E a vida de Caetano dentro de Santa Amaro, Gil lá por Ituaçu, onde estudavam. A mãe querendo ensinar tudo, porque Dona Claudina, a mãe de Gil, foi quem ensinou Gil a ler. Lá em casa, Caetano aprendeu a ler em casa. Caetano leu com 4 anos de idade, 3 anos, sabia ler. Então, tudo muito parecido. Gil, a mesma coisa, aprendeu a ler muito cedo. E depois eles dois se destacam e continuam juntos até hoje, né? Uma coisa que tem da sua obra é o caminho que ela tomou na canção. Pessoas começaram a musicar poemas seus. Recentemente teve um rapaz que fez um disco Foi meu aluno em inteiro, Santo Amaro. agradecendo a você ter sido seu aluno, retribuído, fazendo um CD, 12 canções ou 14 canções, um negócio desse. Né? E essa canção tá, uma das canções, por sinal quem gravou foi Jota, que é meu sobrinho, e que é Lua Cheia, que eu vou sair de noite, pois tem lua cheia, vou sair sem medo, vou sair sozinha, pois estou sem medo, porque a lua é cheia. Vou correr no dique, vou olhar o dique todo prateado, vou ver o orvalho nascer e brilhar, pois a lua é cheia. Vou correr na grama, tirar o sapato, vou gritar bem alto, quero ser feliz, pois a lua é cheia. Se alguém me vir e pensar besteira, daria desculpa que fiquei maluca, pois a lua é cheia. Esse foi musicado, Jota está cantando no disco, e o coral lá da terceira idade está cantando isso. Então, cada vez que eu ouço, me emociono e agradeço a Deus ter tido um aluno como Paulo, que foi musicar meus poemas, e agora eu ouço outro grupo de alunos meus cantando. Quer dizer, a vida é muito bonita, muito bonita. Eu tenho pena de quem não aproveita essa vida tão bonita, vai ficar com ódio, com coisas ruins, né? A gente só devia olhar o amor, se tem amor. Eu digo, o melhor tempo da vida da gente foi a cartilha do ABC. A de amor, B de bondade, C de carinho. Esse ABC, meu filho, foi esquecido nas salas de aula, na vida da gente. E a gente tem que trazer de volta, né? Eu tenho muito receio dos netos que vão chegar, dos bisnetos que vão chegar para mim e dos netos todos que estão nascendo para as pessoas. Que as pessoas não se dão conta que elas são culpadas, que o amor está acabando. A gente tem que ajudar o amor a crescer. A Assembleia Literatura conversou hoje com Mabel Veloso. Até o próximo programa.